E vamos começar justamente com o clássico majestoso. Teremos São Paulo e Corinthians no Morumbi. Um jogo que, claro, sempre mexe com o torcedor dos dois times. O Corinthians com um novo treinador. Não esperou perder um clássico para mandar o técnico embora, né? Até porque teria muito pouco tempo antes da semifinal da Copa Sul-Americana. Fica esse pensamento e a história de Corinthians e São Paulo é muito grande. Vamos trazer aqui os números na tela. 358 jogos entre essas equipes, 110 vitórias do São Paulo, que é o mandante nesse jogo, 30,7% dos jogos, 115 empates, 133 vitórias do Corinthians, venceu 37% das partidas. 988 gols do confronto, tá quase chegando o gol 1000 desse confronto aqui, né? Um jogo maluco, né? Um 6-6 leva até o gol 1000, mas provavelmente vai ser no próximo clássico. 481 gols do São Paulo, 507 gols do Corinthians. Então é uma história que vem lá desde 1930, muita rivalidade, que esse ano já teve vários e vários jogos entre Corinthians e São Paulo, né? Tivemos o Campeonato Paulista, uma partida, tivemos, esse vai ser o segundo pelo Campeonato Brasileiro, né, com 3 partidas, mais 2 pela Copa do Brasil, então bastante encontros nessa temporada entre Corinthians e São Paulo. No Morumbi, palco dessa partida, 155 jogos, 44 vitórias do São Paulo, 60 empates, 51 vitórias do Corinthians. Ah, mas o Corinthians venceu mais o São Paulo na casa do São Paulo? Teve aquela época que o Morumbi era a casa dos dois, né? Os clássicos aconteciam no Morumbi, então mesmo com o mando de campo do Corinthians, meio a meio de torcida, não tinha essa história. O Corinthians tem essa vantagem de nunca ter perdido para o São Paulo jogando em seu estádio. O São Paulo não tem essa oportunidade porque ali era, né, de todo mundo. Aquele jogo, quando se enfrentavam, era sempre no estádio do Morumbi. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias do São Paulo, 4 empates e 2 vitórias apenas do Corinthians, tá? Então o São Paulo levando a melhor nos últimos encontros, sendo que nos últimos jogos, nos últimos 5, aí a matemática muda um pouquinho, quando a gente recorta um pouquinho mais perto, 1 vitória do São Paulo, 2 empates e 2 vitórias do Corinthians. Só que tem um detalhe, né? Essa vitória de São Paulo foi justamente no último encontro, dia 16 de agosto, quando o São Paulo fez 2-0 no Morumbi e levou a classificação para a final da Copa do Brasil, que depois viria a ser campeão diante do Flamengo. Então o São Paulino está sossegado. Perdeu esses dois, empatou esses outros dois, ganhamos o que precisava ganhar, que era justamente esse jogo. A vitória do Corinthians aconteceu no jogo em Itaquera, vitória por 2-1. Teve um empate no Campeonato Brasileiro em 1-1. E aí no Campeonato Paulista o Corinthians venceu no Morumbi. A última vitória do Corinthians contra o São Paulo no Morumbi aconteceu justamente no Campeonato Paulista, lá no dia 29 de janeiro. Fernando Lázaro era o treinador. Então era muito diferente do que a gente está encarando nesse mundo. Trazer uns números aqui para você, o Faraó, claro, para todo mundo que está acompanhando aqui na nossa live, já mandando um salve aqui para o Alexandre Taide também, falando que o Corinthians é freguês, o Jurandir Cordeiro falando que o Corinthians, esse timinho, vai tomar um chocolate do São Paulo. Então tem essa... a rivalidade mexe com todo mundo. O clássico sempre mexe, com certeza. São Paulo, 10º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos, são 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, 29 gols marcados, uma média de 1,2 gol por jogo, é o 8º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tá? São 26 gols sofridos, uma média de 1,1, 7 jogos sem ser vazado e a 7ª defesa menos vazada do Brasileirão. 14,5 finalizações, guarda esse número, 14,5 são 4,9 finalizações que vão no alvo. É o terceiro time que mais acertou a trave, são 14 bolas que o São Paulo bateu na trave e não entrou. 4 time que mais finaliza, o 6º time que mais acerta o gol dos adversários. Olha essa estatística que é muito importante. São Paulo com 6,2 escanteios por jogo, 61,1% de posse de bola, de média aqui nos jogos, é a 2ª melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro, é um time que gosta de ter ali a bola em seus pés. 14 faltas e meia por partida, 2,9 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos no Brasileiro. Aí quando você olha o Corinthians, Farol, é o 11º colocado. Esse confronto aqui é duelo direto. Aquele jogo de 6 pontos, além de ser o clássico. O Corinthians tem 1 ponto a menos que o São Paulo, mesmo número de jogos, tem 30 pontos. São 7 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. O Corinthians venceu uma partida a menos, empatou 2 a mais, né? Acabou perdendo menos que o São Paulo, mas o empate ajuda pouco. 28 gols marcados, né? O Corinthians tem aí o 10º ataque do Campeonato Brasileiro. 29 gols sofridos. Tem o 6º jogo 6 jogos sem ser vazado e a 11ª defesa
do Campeonato Brasileiro. 12,2 finalizações por partida, sendo que 4,2 vão no alvo. É o quarto time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. É o sexto time que menos acerta o alvo. Falei aqui do São Paulo como o quarto que mais finaliza e o sexto que mais acerta. O Corinthians é justamente o contrário. É o quarto que menos finaliza e o sexto que menos acerta o alvo do adversário. Tem só 4,6 escanteios por partida, 49,3% de posse de bola, o que é baixo, né? É o 10º time em posse de bola. É estranho, porque o Corinthians é um time grande e geralmente tem que propor o jogo, e isso tem acontecido cada vez menos, né? 13,8 faltas por jogo, 2,4 cartões amarelos, só teve um jogador expulso, é o segundo time que menos levou cartões amarelos, e junto com o Vasco e o Fortaleza é o time que menos levou cartões vermelhos. Tá aí alguns números que deixam o torcedor do Corinthians, assim, não tá acostumado, né? Ter tanto menos de posse de bola que os adversários, o São Paulo muito mais, segundo o time que mais tem a bola nos pés, e é quem menos finaliza, né? E um dos que menos finaliza e um dos que menos acerta, essa discrepância com relação ao São Paulo, né, Farol? Cara, é bem diferente mesmo a proposta de jogo, né? O próprio Luxemburgo sempre jogou com o time mais recuado, chegou a falar em coletiva que a estratégia era começar perdendo por 1-0 no máximo, né? Então, assim, uma estratégia bem retranqueira. E muita gente falando, Mano Menezes, mais um retranqueiro e não sei o quê. Acho que o Mano Menezes é um retranqueiro muito mais inteligente, pelo menos. Acho que jamais pensaria esse tipo de estratégia de começar perdendo o jogo. Acho que ele nunca falaria isso. Eu acho que tem uma diferença bem clara aqui, né? O Mano Menezes é um cara que não é retranqueiro, ele sabe montar as defesas, Exato. né? E o time dele joga por uma bola. O Luxemburgo, ele não arrumava a defesa nem arrumava o ataque. Até fiz o pós-jogo do Corinthians na terça-feira contra o Fortaleza, aqui no All Sports. O gol do Corinthians sai de um lance bonito, inclusive, mas é com o Fagner no meio de campo dando um chapéu e a bola para o Renato Augusto, que enfia a bola para o Yuri Alberto. O que o Fagner estava fazendo no meio de campo? Não era a posição dele, né? Então não é uma transição, é um lance que acontece pela genialidade do Renato Augusto, pela capacidade do Yuri Alberto ali de dominar depois e finalizar, mas é muito mais ao acaso do que de fato um time bem treinado. O gol que sofre, né? Sofre um gol de escanteio no primeiro pau, sendo que demorou meia hora para cobrar o escanteio, porque tinha o pessoal jogando o papel ali no Marinho e simplesmente ninguém estava marcando o primeiro pau. É incrível. Eu acho que é bem isso. Eu acho que o Mano Menezes é um cara que organiza muito bem o time inteiro. E para isso, às vezes, ele faz o time ser um pouco menos ofensivo por prezar mais por ter essa organização defensiva muito bem feita. E ela é sempre muito bem feita, uma coisa que não pode falar do Mano. O Jurandir tá perguntando se o Mano Menezes vai salvar o Corinthians. Eu não sei se vai salvar o Corinthians. O que seria salvar o Corinthians? Do rebaixamento. Eu acho que ele vai organizar bem a casinha, vai ser. Mas o Corinthians tem essa pegada também de ser muito bem organizado defensivamente, né? Teve Mano Menezes, depois teve Tite, depois teve Carille, depois teve Mano de novo. Então, assim, são técnicos que passaram por um bom tempo, que sempre mantiveram essa filosofia, né? Até o Corinthians querer mudar, trazer o Thiago Nunes, e desde então tá meio que perdido por aí, é o que eu sinto do Corinthians. E aí o Corinthians falou, quer saber? Vamos resgatar essa essência, vamos trazer um cara que vai organizar direitinho, a gente pelo menos vai ser um time organizado, e se vai dar certo ou não lá na frente, a gente vê, mas vamos primeiro começar organizando de baixo para cima. Mas se você for pensar no Mano Menezes ali em 2010, em 2009, quando o Ronaldo chegou, o Corinthians era um time bem para frente. Quando ele tinha peças para jogar o time mais para frente, ele jogou o time mais para frente. O Corinthians ficou pela Copa do Brasil com o melhor ataque e tudo mais. O time acabou se desfazendo no meio do ano, que saiu Christian, saiu Douglas, um monte de gente foi vendida. E até o Mano Menezes foi para a seleção brasileira, né? Então, eu acho que o Mano Menezes ele é um técnico bem razoável para o futebol brasileiro, mas acaba pegando esse estigma aí, né, Belatini? O que você acha? Você acha que o Mano Menezes é retranqueiro mesmo? Não, é o que eu falei, eu acho que ele consegue organizar bem taticamente o setor defensivo. Eu não considero. É que tem aquela coisa, né? O pessoal olha técnicos gaúchos e é retranqueiro. O Mano ficou muito marcado, e assim como outros treinadores, por aquele momento do futebol brasileiro que era basicamente isso, né? Os técnicos queriam só salvar a pele dele, não pensavam em vencer. Eles queriam não perder. Não perdendo, você já tinha meio caminho andado para salvar o seu time, para salvar o seu emprego. E aí 1-0 estava ótimo, era goleada e vamos embora. Talvez seja o que o Corinthians precise nesse momento. É um time desorganizado, então não perder jogos já vai ajudar o time a não cair.
E quem sabe, até se não levar gol contra o Fortaleza, pode levar a decisão para os pênaltis. Aí vai confiar no Cássio. Se não levar gol na final, vai para os pênaltis e leva para o Cássio. Então, o Corinthians pode garantir uma próxima temporada muito boa com Libertadores, com Copa do Brasil, simplesmente não levando gol em 2 jogos. Verdade. Né? Então, Até o final pode se aí. organizar. E aí, depois, para o ano que vem, com uma pré-temporada, tudo, você pensa o que vai acontecer, qual que vai ser o trabalho. Não gosto dessa história de contrato até 2025, sendo que tem eleição no time, é uma confusão, mas o Corinthians precisa dar uma acertada, ele precisa ter uma identidade maior, coisa que não vem tendo, como você disse, desde aquela passagem lá pelo Thiago Nunes, aí vai o Silvinho, aí eu confio que o Lázaro vai fazer um futebol diferente. Eu tô com os números aqui, do Corinthians em clássicos em 2023, tá? São 9 clássicos até o momento, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. São 12 gols marcados e 11 gols sofridos. 45,5% de posse de bola. Em clássico, ter tão pouco assim de posse de bola é chato. Eu sei que posse de bola não ganha jogo, mas você está mais perto de não levar um gol quando a bola está nos seus pés. Está mais perto de fazer um gol do que de sofrer um gol, né? 83 finalizações apenas, uma média de 9,22 finalizações por jogo em clássicos, tá? No confronto de iguais. 29 foram no alvo, uma média de 3,2 chutes acertados no gol do adversário jogando clássicos. Fora de casa, 5 jogos são 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados, venceu o São Paulo, venceu o Santos, né? 7 gols marcados, 7 gols sofridos, e a posse de bola na mesma casa ali, um pouquinho até melhor, fora de casa, 49,6%, mas muito inócua, né? Aquela posse de bola que é estéreo, não vai para lugar nenhum. E tem um detalhe, né, Faraó? São 3 clássicos no ano com o Fernando Lázaro, um clássico com o Danilo, e aí tivemos mais 5 clássicos com o Luxemburgo, e agora vamos ter um clássico com o Mano Menezes. Não deu tempo do Cuca pegar um clássico também. O Corinthians muda de técnico toda hora, e isso é um dos fatores que leva o time a não ter essa identidade e não ter esse poder todo, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Não tem como, quinto técnico no ano. Engraçado, né? Eu acho que é muito difícil, né? Porque foram escolhas muito mal feitas, mesmo pela diretoria. Acho que ali tem que poupar até os técnicos. É lógico que o Luxemburgo não vinha fazendo um bom trabalho e o Luxemburgo estava sendo muito defensivo e o Corinthians pensou, bom, se é para ser defensivo, vamos trazer um cara que é mais conhecido por ter uma defesa mais organizada. Eu acho que o pensamento está correto, mas o momento foi muito mal escolhido, né? A gente sabe que tem eleição no final do ano, a gente sabe que a oposição, se ganhar, vai querer ter o próprio técnico, vai querer poder escolher. O Corinthians já coloca um contrato para 2025. Então, assim, muitas decisões muito questionáveis da diretoria, para dizer o mínimo, que acabaram minando mesmo o futebol do clube desde o começo, assim. Então, é difícil, cara. Eu vou ser um pouco contrário em algumas vozes aqui, de alguns colegas, né, que defenderam que não tinha que mandar embora o Luxemburgo no meio da disputa das semifinais. Eu sou contrário a essa história. Eu acho que você não precisa esperar o telhado cair para ir consertar a goteira. Né? O Corinthians com o Luxemburgo, a impressão que me passou, conversando com o Vitão Guedes, né, com o Raimundo aqui na terça-feira, é de que não passaria pelo Fortaleza jogando lá, né? A impressão é que não tinha. Agora, com o Mano, eu acho que tem uma chance, né? Mudou alguma coisa. Pode ser aquele ímpeto inicial de novo treinador, se jogar de outra forma, ou uma organização mais diferente. O pessoal estava meio bravo, meio, né, pegando no pé do Luxemburgo, porque eu não via, taticamente, o Corinthians não evoluiu nada nesse tempo do Luxemburgo, teve data FIFA, parou, tudo mais. Então, para mim, era uma demissão tardia, mas antes tarde do que mais tarde, né? Não precisa ficar esperando, não precisa esperar acabar a temporada, que perder para o Fortaleza, ficar fora da final é acabar a temporada, porque aí o Corinthians até vai conseguir a vaga na Copa do Brasil, porque o Palmeiras e o Red Bull Bragantino vão conseguir por meio da Libertadores, né? Mas não precisa resumir a vida do time apenas a brigar para não cair. Então, quem sabe, tem uma chance. Mas o Duílio não merece um título. Não merece, mas acho que a torcida merece um título. E o São Paulo pode atrapalhar, tem esse lado também, né? O São Paulo já tá, assim, não tá 100% sossegado, porque tem ainda uma briga no Brasileiro, mas eu acho que tem totais condições de escapar. Já tá garantido na Libertadores, na Copa do Brasil, já tem uma taça, uma conquista inédita, os 70 milhões de prêmio da Copa do Brasil no bolso. A torcida empolgada e pode dar aquela afundadinha a mais no rival no final de semana, né?
É isso, eu acho que é bem por aí. São Paulo se deu muito bem de achar aquele gol de pênalti contra o América Mineiro. Ele deu uma respirada muito boa para São Paulo. Acho que as pessoas não deram, acho que, o devido valor que deveria dar, porque foi um ótimo jogo para o São Paulo. É óbvio, o São Paulo estava tranquilo, ele sabia que ele conseguiria sair da situação. Não é aquele time que você olha, vê na tabela e fala: ó, tem que tomar cuidado. A gente sabia que o São Paulo, quando começasse a focar de novo no brasileiro, ia mandar bem, porque chegou a pegar sexto Como, lugar do brasileiro antes de começar a como eu focar em acho. outras competições. Mas, Não, querendo ou como não, eu a acho que o vitória Corinthians também não contra o cai, América né? Mineiro foi ótima, né? Para dar essa Não, como eu aliviada acho, já instantânea. como eu acho também que o Corinthians não cai. Eu não É, acho não. que o Corinthians vá cair, né? Eu acho que tem outros times ali. O Coritiba e o América, para mim, estão abraçados com Sim. cada um com uma vaga, né? O Santos tem um jogo muito importante, a gente vai falar desse jogo mais para frente. Acho que o Bahia está num caminho perigoso, o Cuiabá está caindo bastante, o Goiás é outro time. Então, eu não acho que Corinthians, Inter, São Paulo É. vão brigar contra o rebaixamento por muito mais tempo. Mas é claro que não convém. Se o São Paulo conseguir dar uma. Imagina só isso aí. Porque perder o É. clássico em casa é uma carimbadinha na faixa, né? Por mais Uhum. que o foco não seja, não muda nada, o título é É. dele, do São Paulo e acabou. Mas vencer, poder afundar o rival na crise antes de um jogo importante para eles, aí seria uma afirmação tremenda para o São Paulo, né? Já tira a moral do Mano Menezes, né? Que tem aquele ímpeto que você falou de novo técnico, que já chega tomando uma paulada, esse ímpeto aí já vai lá para baixo, a confiança já vai lá para baixo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Como você falou, a do Luxemburgo foi tardia, essa é a fita. Se queria o Mano Menezes, o que não foi atrás dele quando ele saiu do Inter? Faz tempo que ele saiu do Inter já, entendeu? Mas não, quis esperar, mas eu concordo com você, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de ser no meio da semifinal. Quando era do Flamengo, todo mundo concordava que tinha que tirar o Sampaoli no meio da final. E agora do Luxemburgo vai mudar? Qual que é a diferença? Nenhuma. Os dois estavam fazendo um trabalho que não estava dando certo, não estava engrenando. Então eu concordo com você nisso aí. Acho que vai ser um bom jogo. Cláudio Fernando falando boa tarde, estava assistindo a apresentação, acho que do Mano Menezes, disse exatamente isso, aproximar a Isso. equipe, compactar melhor. Uma pessoa que conhece futebol vai melhorar. O Mário Costa falando que São Paulo ganha. Jogão, vai ser bem legal de acompanhar lá no Morumbi, sempre legal o clássico no Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer, né?